quando que o uso de esfagno no cultivo de orquídeas dá errado. Tá cheio de dica o vídeo para você prestar atenção se tá dando ruim aí no seu cultivo, nas suas plantas, pelo uso errado do esfagno. O esfagno é muito bom, mas se você não usar da maneira correta, ele pode ser muito ruim e destruir as suas orquídeas. Esse é o vídeo de hoje, tá imperdível, eu tenho certeza que você não vai perder, então roda a vinheta. Começar o nosso vídeo, eu quero te pedir um favorzão, um favor do coração. Dá like no vídeo, tá bom? O like é importante para o YouTube entender que o vídeo é legal, vai mostrar o vídeo para mais pessoas e assim a gente vai crescer juntinhos, tá bom? Então dá like no vídeo, o botão do like tá aqui embaixo. E você aproveita que já vai descer para dar like no vídeo e se inscreve no canal. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, que eu fizer uma live, tá a notificação no celular ou no seu e-mail. Eu envio 2 vídeos por semana, às terças e sextas, sempre às 19 horas. E tem a live mensal, sempre no meio do mês. Eu aviso sempre no começo do vídeo, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser falar comigo, me procura lá no Instagram, tá bom? É @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Eu posto foto quase todo dia, tem vários stories por dia. Quiser conversar comigo, quer me dar um oi, quer me chamar, me chama lá no Instagram, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Eu tô esperando você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e vamos ver o que tá rolando no vídeo de hoje. O esfagno é ruim para as orquídeas? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Esfagno não é bom para as orquídeas. A orquídea vem no esfagno, tira, replanta. O esfagno mata a raiz das suas orquídeas, né? Isso é verdade? É verdade, mas também é uma mentira. Porque, como eu disse no começo do vídeo, tem muitas variantes, tem muitas coisas que faz com que o esfagno dê errado no cultivo das orquídeas. Mas se você se ligar, se você prestar atenção, se você aprender esses truques, se ligar nas dicas que eu vou falar, com certeza o esfagno vai ser o seu melhor amigo e vai fazer as suas orquídeas ficarem cada vez mais bonitas. Vamos conferir a primeira coisa que faz o esfagno dar errado. Primeira coisa que faz o esfagno dar errado no cultivo de orquídeas é você usar esfagno num ambiente em que ele não é adequado. Se você mora num lugar muito úmido, não tem para que você usar esfagno, porque o esfagno ele retém mais umidade dentro do vaso. Se você mora num lugar que chove muito, tá sempre chovendo, chove demais, usar esfagno pode ser complicado. Então assim, o ambiente aonde você cultiva as suas plantas é o que vai ditar se o uso do esfagno é necessário ou não. Obviamente que se você, no clima que você tem, no ambiente que você tem no seu orquidário, for propício ao esfagno, ao uso do esfagno na mistura do seu substrato, ele vai dar certo. Mas se não for o caso, se você insistir em usar esfagno num ambiente que não pede o uso dele, com certeza ele vai dar ruim. Vai matar a raiz, vai matar a planta e vai ser uma loucura. Então preste atenção. Conheça o ambiente que você tem, conheça o clima do seu orquidário, conheça o clima da sua cidade e daí você vai conseguir avaliar se o uso de esfagno é bom para isso, vai ser bom para suas orquídeas, se o uso de esfagno é necessário no cultivo das suas orquídeas, porque muitas das vezes não precisa. Bom, então fica ligado, conheça o seu ambiente, conheça o seu clima, tanto do lugar onde você cultiva as suas plantas quanto da sua cidade, e aí você vai conseguir decidir se precisa ou não de esfagno no seu cultivo. Vamos pro próximo. Tudo que é demais faz mal, né? Então, excesso de esfagno
vai dar ruim no cultivo, gente. Preste atenção. O esfagno, ele serve para trazer um pouco mais de umidade para as suas plantas. Então, se você planta a sua orquídea num vaso enorme e bota esfagno, vai ter excesso de umidade. Por quê? Vaso grande já acumula mais umidade dentro dele, porque por ele ser grande, o meio do vaso tem a tendência sempre a ficar mais úmido do que as laterais. Bom, se você adiciona o esfagno, piora. Bom, então tem que prestar atenção, não pode usar em excesso, tem que ser aerado, tem que ser fofo, tem que passar o ar ali. Quando você regar, esse esfagno vai absorver a água e vai se manter úmido por mais tempo, mas não pode ficar encharcado por muito tempo. Então tem que ser na medida certa, se necessário. Sabe quando você compra uma orquídea no mercado, uma Phalaenopsis no mercado, e ela vem toda no esfagno? Todo mundo fala, o esfagno é ruim, mata a orquídea, porque o povo tá acostumado a comprar as orquídeas no mercado empacotadas no esfagno. Por que é que dá ruim? Não tem ventilação. O esfagno tá compactado. O esfagno está empaçocado, então a raiz da planta não respira. Como assim a raiz da planta não respira? São plantas epífitas, são plantas aéreas. A raiz precisa respirar, precisa ter circulação de ar entre essas raízes, mesmo dentro do vaso. Então, o esfagno em excesso vai dar ruim nas suas orquídeas, porque não vai respirar, não vai ter ar. Outra coisa que acontece, o esfagno está compactado, o esfagno está socado. Joga água, joga água, joga água. O que acontece? Ensopa, a raiz fica molhada o tempo inteiro. Junta a raiz molhada o tempo inteiro com a falta de ventilação, a raiz apodrece. Então, tem que ficar de olho. O esfagno cabe dentro do seu cultivo? É bom usar esfagno no seu orquidário? Show! Usa com parcimônia. Usa só para dar a umidade extra que a planta precisa. Sem encharcar, sem ensopar, sem abafar as raízes a ponto das raízes não respirarem e as raízes morrerem podres por falta de respiração ou por excesso de água, tá bom? Esfagno em excesso não faz bem, esfagno em excesso dá ruim nas orquídeas. Falei anteriormente sobre tamanho de vaso e ventilação, agora eu vou falar de replantes inadequados, né? O que é um replante inadequado? Um vaso muito grande para o tamanho da planta ou um vaso muito fechado. Gente, muita gente que me acompanha aqui sabe que eu não planto as minhas orquídeas nos vasos menorzinhos, tipo, adequados para o tamanho das orquídeas. Eu gosto de vasos maiores. E eu uso muitas das vezes esfagno neles. Nos meus vasos que ficam na arquibancada, eu não uso esfagno, porque é um vaso comprido, é um vaso longo. Então eu só uso brita. Mas se você reparar nos meus vasos, eles estão todos furados. Por quê? Além de drenar ainda mais rápido, tem circulação de ar entre as pedras. Então o meio do vaso, que tem a tendência a ficar mais úmido, consegue respirar, consegue ventilar e ainda secar mais rápido. Então, nos meus vasos de plástico, eu não uso esfagno. Mas nos meus vasos de cerâmica, eu uso esfagno. Eu planto seedlings bem pequenininhos no vaso de esfagno, no vaso de barro, e eu uso esfagno ao redor do vaso. Eu uso esfagno perto das raízes. Mas por que eu faço isso? O vaso de barro transpira. Ele transfere a água de dentro para fora. Ele vai transpirando, então ele seca mais rápido. Ele drena mais rápido exatamente por ser poroso, né? Então, quando eu planto uma planta nova, uma planta pequena num vaso de cerâmica, eu uso o esfagno para dar umidade extra para essa planta, mas na quantidade certa, ao redor do vaso, para o vaso ficar úmido mais tempo, para o vaso ficar fresco mais tempo, perto das raízes, junto das raízes, bem pouquinho, bem desfiadinho, para as raízes ficarem mais umedecidas, com mais umidade por mais tempo. Então, tem que ter esse olho.
Se você vai plantar num vaso de plástico grande, muito maior do que a planta precisa, não tem para que você botar esfagno, porque esse vaso vai ficar úmido demais, por muito tempo vai apodrecer a sua planta. Mas em outras questões, se o vaso for totalmente furado, se for um cachepô, se for um vaso de cerâmica, você ainda consegue usar o esfagno de maneira leve, de maneira controlada, para fazer com que esse vaso fique úmido mais tempo ou fique fresco mais tempo. Então, assim, presta atenção para fazer o replante certo. O replante adequado é essencial para o uso do esfagno. Se você perceber, se você se tocar que não precisa, não usa. Em contraponto, se você vai plantar uma plantinha nova, quer botar uma planta num vaso de cerâmica bonito, quer plantar na brita, usa o esfagno para deixar esse vaso mais úmido, usa esse esfagno para deixar as raízes da planta mais umedecida ou umedecida por mais tempo, porque aí você vai dar o replante adequado para essas plantas. Por quê? Replante inadequado com esfagno dá ruim na orquídea. Outra coisa que a gente erra muito é em rega, né? Se a gente bota esfagno no nosso vaso, no nosso cachepô, se a gente introduz o esfagno dentro do nosso cultivo de orquídeas, é para que essas plantas fiquem umedecidas por mais tempo. Consequentemente, a gente pode regar menos essas orquídeas, seja por praticidade, para não ter que ficar molhando toda hora, ou então pela saúde da orquídea. A orquídea precisa ficar umedecida por mais tempo, ou ela precisa se manter umedecida, ela não gosta de secar. Independente de qual fator que seja, você precisa prestar atenção nisso, gente. Tem que ser um ponto essencial. Bom, rega. A gente precisa regar, tá bom? Mas se a gente percebe que tá regando demais, tá molhando demais, não tá, por exemplo, catleias, a gente pode deixar secar entre uma rega e outra. Oncídios intergenéticos, plantas mais fresquinhas, de clima mais fresco, não de frescura, mas de frescor, né? Elas precisam se manter sempre levemente umedecidas. Então a rega é essencial. Se você é descontrolada nas regas, se você não consegue tirar a mangueira da mão, talvez esfagno não seja adequado para o seu cultivo de orquídeas. Talvez só a quantidade de vezes que você regue as plantas já seja o suficiente para elas se manterem saudáveis, se manterem hidratadas, se manterem bonitas. Em contraponto, se você não quer ficar regando toda hora, se você não tem tempo, se você trabalha, se você tem família para cuidar e você não quer ficar regando suas plantas toda hora, o uso do esfagno pode ser interessante, porque as plantas vão ficar umedecidas por mais tempo e, consequentemente, você não vai precisar regar o tempo inteiro. Então preste atenção. Você gosta de regar? Aonde você mora chove muito? Pode ser, usar esfagno no seu cultivo pode não ser interessante. Contraponto, você gosta de regar? Você mora num lugar muito seco? Usar esfagno pode ser interessante, mas vê com a rega, tá bom? Vai regar muito? Considera. Não vai regar tanto? Considera. Rega em excesso e esfagno é raiz molhada o tempo inteiro. Tem plantas que gostam de ficarem umedecidas o tempo inteiro. Como eu disse, tem plantas que também não gostam de ficar umedecidas o tempo inteiro. Então, como você gosta de regar? Como você molha as suas orquídeas? Como é o clima? Como é o tempo? Chove muito? Aí você vê. Vai usar esfagno? Vou. Não vou usar esfagno? Não vou. Combinado o esfagno com as regas, combinar o esfagno com as chuvas é essencial para dar certo isso. Porque se você fizer a louca ou você usar sem necessidade, pode dar ruim na sua orquídea. Aí, ó. Se lembra que eu falei antes do musgo empaçocado? É o que eu vou falar agora, gente. Não pode usar esfagno compactado, socado. Não pode socar esfagno no vaso, não seja o que for, a ponto de virar uma pedra. Por quê? Vamos lá para o começo de tudo, gente. Orquídeas são plantas, a maioria das orquídeas são plantas epífitas. Eu falo isso todo mês, eu toco nesse assunto. Orquídeas são plantas, a maioria das orquídeas são plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas aéreas. O que isso significa? A raiz respira, a raiz ventila.
A raiz está ali exposta, grudada no tronco da árvore, e passa o vento, passa a brisa, o passarinho voa, venta na raiz, a raiz respira, a raiz está livre. A raiz está livre, entendeu? Quando a gente pega uma orquídea e bota lá dentro de um vaso, essa raiz ainda precisa respirar. Precisa existir circulação de ar dentro do vaso. É por isso que a gente fura o vaso. É por isso que o vaso tem um cone embaixo todo vazado. É por isso que o vaso é todo furado. É por isso que o cachepô é todo vazado. É por isso que a gente vende vaso todo furado. Porque a planta é aérea, a planta é epífita. O que significa que a raiz precisa respirar. Tem que ter circulação de ar nas raízes. Dentro do vaso, dentro do cachepô, precisa. É essencial. Bom, é da natureza da orquídea. Quando você pega o esfagno, empaçoca, bota o esfagno, não circula ar. Não tem ar passando por dentro desse vaso, não tem ar passando por dentro desse cachepô. É por isso que as phalaenopsis do mercado vêm com as raízes podres. Porque eles botam tanto esfagno para estabilizar a planta que não respira. A raiz fica molhada por muito tempo, a raiz não respira e morre. Esfagno empaçocado não pode, principalmente com a rega errada. Se você tem a combinação de esfagno empaçocado, sem respirar a raiz, com água em excesso, isso vira uma loucura. Vira uma massa sem ar, que não respira, molhada. Vai morrer tudo, vai acabar tudo, vai destruir tudo quanto é raiz e vai apodrecer a sua planta. Então, esfagno empaçocado não pode de maneira nenhuma, principalmente molhar, tá? Então, esfagno é para ser fofo, é para ser leve, é para misturar numa casca de pinos leve, é para misturar numa brita leve, é para ser leve, é para ser fofo, é para ser aerado, para dar umidade sem empaçocar. Tem que respirar. A umidade tem que estar leve. Bom, então, empaçocou o esfagno, cancela. Bom, comprou uma orquídea empaçocada, desempaçoca. Bom, vamos pro próximo. Choque de replante, gente, eu já falei isso várias vezes. A gente compra a phalaenopsis no mercado, ela vem empaçocada no esfagno, ela vem naquele esfagno molhadíssimo, ensopado. A gente replanta aquela phalaenopsis, a gente replanta a planta e as raízes todas morrem. Choque de replante, por que que isso acontece, gente? Quando essa phalaenopsis, quando essa orquídea é produzida nos grandes produtores de orquídea, ela se desenvolve nesse lugar com o clima controlado, com a rega controlada, com a adubação controlada, com tudo controlado, né? Então a planta se desenvolve nesse lugar ok. Ela se desenvolve nesse lugar ok, porque é tudo controlado para ela dar certo. Aí ela sai desse lugar, ela vai para um supermercado onde as pessoas molham de qualquer maneira, ou as pessoas não molham de qualquer maneira, joga para lá, joga para cá, pega sol, pega calor, pega frio, pega o vento do ar-condicionado. É uma loucura, a planta tá louca, ela não sabe o que tá acontecendo com a vida dela, né? Essa raiz que se desenvolveu, essa planta que se desenvolveu dentro desse vaso, ela chega na sua casa, você tira esse esfagno, você desempaçoca esse esfagno, você seca essa raiz que cresceu molhada e vai para um cultivo completamente diferente. Você está chocando, além de todo o choque já natural do transporte até chegar na sua casa, você está tirando a planta do que ela está acostumado, do 0, e vai botar no 100. Ou então ela está acostumada no 100 e você vai botar ela no 0. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente vai fazer um replante de uma orquídea, a gente precisa imitar um pouco a maneira como ela veio. Se você compra uma phalaenopsis empaçocada no esfagno e no esfagno molhado, você não pode simplesmente amarrar essa orquídea num tronquinho. Você não pode simplesmente botar ela numa brita, sem nada. Porque você está indo de um cultivo sem ventilação e extremamente úmido para um cultivo extremamente seco e ultra ventilado. É 8.000. É um extremo ou outro. Isso causa choque de replante. Então você comprou uma orquídea, você percebeu que essa orquídea tá de uma maneira X, tenta imitar essa maneira, adequando para o seu cultivo. Tá muito úmida, tá sem respirar,
dá um pouco mais de umidade para essa planta quando replantar, mas deixa ela um pouquinho mais aerada. Você ainda tem a umidade, você ainda tem a umidificação que ela estava acostumada, só que agora ela vai estar aerada, ela vai respirar. Então você muda, mas não muda tanto. Você comprou uma planta seca, esturricada, sem raiz, não adianta você socá-la no esfagno e molhar ela o tempo inteiro, porque ela vai apodrecer, porque a raiz não está acostumada com essa secura toda. Então você tem que fazer de uma maneira ou que você regue menos, ou que essa planta não fique umedecida por muito tempo. Choque de replante é sempre um problema para sua orquídea, principalmente quando tem esfagno envolvido. Se a sua planta está muito seca, se você compra a sua planta e ela está esturricada, não tem para que você socá-la no esfagno para ficar úmida, porque você vai matar essas raízes. Em contraponto, se você tem uma orquídea que está socada no esfagno molhado há meses, se você bota ela num tronquinho ou bota na brita super seco, super ventilado, não vai dar certo, porque está indo ao extremo. Então, choque de replante é um problema. Perceba como a sua planta está e adeque esse replante com o esfagno, sem o esfagno, para ela. Porque, principalmente essas plantas que a gente compra, as Phalaenopsis, que estão com muito esfagno, muito molhado, dá ruim. Dá ruim mesmo, sabe? Não adianta a gente ir de um ponto ao outro. A gente tem que pegar o que a planta está acostumada e adequar pra gente. Comprou uma FAO, tá socada no esfagno, o esfagno tá molhado, precisa imitar isso. Precisa fazer um substrato mais úmido, precisa fazer de uma maneira que copie isso, só que mais aerado. Então, choque de replante é um problema. Perceba que a sua planta tá, perceba como a sua planta tá para usar o esfagno da maneira certa, bom? Para finalizar o nosso vídeo de quando o esfagno dá ruim, vamos falar de plantas inadequadas para esfagno. Sim, porque a gente tem orquídea que não gosta de esfagno. Por exemplo, gente, vandas, né? Vandas são aquelas plantas que a gente cultiva com as raízes nuas. Em certos ambientes, a gente precisa cultivar a vanda envasada, mas mesmo assim, excesso de umidade nas raízes das vandas não faz bem para elas. Eu já comprei seedling de vanda. Quando eu comprei minha vanda sanderiana alba, ela veio dentro de uma cestinha cheia de esfagno. O que aconteceu? Essas raízes apodreceram. Porque eu regava muito. Eu fazia a rega tradicional de vanda, eu não regava muito. Eu fazia a rega tradicional de vanda, e a rega tradicional de vanda, eu quero regar a vanda 2 vezes ao dia. Imagina você regar uma vanda 2 vezes ao dia com uma cestinha de esfagno. Não dá certo, né? Então tem certas plantas que não funcionam para esfagno. Uma catleia. Se a gente planta uma catleia num vaso tradicional, num vaso alto, num vaso 15, num vaso 20, numa cuia 22, o centro desse vaso sempre vai ficar mais úmido que as bordas. Então, para que você vai botar esfagno nessa mistura se você já sabe que no centro do vaso vai ficar mais úmido? Ah, Maicon, mas eu vou furar o vaso. Mesmo assim, tem plantas que não precisam de esfagno. Existem plantas que não precisam de esfagno, simplesmente não precisam. Pode ser que precise se o seu ambiente for muito oposto ao que a planta precisa. Por exemplo, uma planta que goste de muita umidade e você mora num lugar muito seco, pode ser interessante. Mas talvez, se você só regar um pouco mais essa sua planta, já resolva o problema dela. Então tem que parar para pensar, tem que conhecer a sua planta, tem que ver o clima, tem que ver... Tem como você manter a planta só regando? Só com a adubação? Só com a água da adubação? Com a sua rega? Show! Se não precisa de esfagno, não precisa de esfagno, não tem para que inventar. Não tem para que você adicionar um item no seu cultivo quando ele não é necessário. Então preste atenção, vê se a sua orquídea precisa. Se ela precisa, show. Se ela não precisa, não se encasqueta. Se você consegue manter a sua orquídea sem o esfagno, mantenha, porque vai arrasar. Bom? E é isso, gente. Basicamente, essa é a história. Sua planta precisa de esfagno? Show. Não precisa? Ponto final. Se identificou com os nossos pontos? Quando é que o esfagno dá ruim pra você? Você usa esfagno aí no seu cultivo? Você gosta de esfagno? Me conta tudo aqui embaixo, quero saber, bom? Não se esquece dos recadinhos que eu dei lá no começo do vídeo.
Se inscreve no canal, like no vídeo. Se precisar das redes sociais, @arco-íris de orquídeas no Instagram. E arrasa, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Falamos sobre quando o esfagno dá ruim no cultivo de orquídeas, tá bom? Beijo, muito obrigado pela companhia. O meu nome é Maicon Arezzi e esse é o Arco-Íris.